Estamos de volta aqui no canal do Lessa nesta segunda-feira, véspera de decisão. Amanhã tem jogo que vale muito para o Fluminense, vale a vida na Copa Libertadores e a Fluminense Bolívar. Hoje o técnico Luiz Ubeldia fechou a preparação no CT Carlos Castilho. A gente vai trazer informações aqui sobre a possibilidade de mudanças no time e outras notícias também relevantes em relação à presença de público no Maracanã. Teremos uma grande festa, público acima de 60 mil torcedores. Dia especial também porque hoje teve convocação da Copa do Mundo, que não diz diretamente sobre o Fluminense, evidentemente, é uma questão de seleção brasileira, mas que também acaba tomando toda a nossa atenção de quem gosta de futebol, de quem gosta de Copa do Mundo, de quem curte seleção brasileira. Tem gente que não curte, mas não tem jeito. Dia de convocação para a Copa do Mundo também é um dia diferente. Você pode chegar aqui deixando o seu like, se inscrevendo no canal, o seu comentário, sempre dando aquela força, aquela ajuda aqui no dia a dia, para que o YouTube possa reconhecer a nossa importância, a importância do nosso trabalho e trazer cada vez mais e mais tricolores para cá. Então simbora, vamos de informação, vamos de notícia, mas antes de falar de Fluminense, falar rapidinho de seleção brasileira aqui, porque alguns moleques de Xerém foram convocados, teve moleque de Xerém na convocação, alguns nomes que estarão na Copa do Mundo, realmente, eu olho para aquilo ali e é difícil acreditar que a seleção brasileira vai disputar uma Copa do Mundo com esses jogadores, mas infelizmente é a nossa realidade, é uma triste realidade. Quando olho para esse grupo chamado pelo Carlo Ancelotti e vejo na defesa Alexandro, Danilo, Léo Pereira e o Ibañez também é um nome bastante contestável, inclusive, né? Ibañez de Xerém também, mas um nome bastante contestável. Até, enfim, tá jogando no futebol árabe já há um tempo e tal, um jogador que foi muito bem na Itália, foi muito bem na Roma, mas que talvez, imagino eu, não esteja no seu mais alto nível. Mas eu olho, cara, para essa linha defensiva que aí tem Marquinhos, tem Bremer, tem Gabriel Magalhães, que é titular do Arsenal, Marquinhos titular do PSG, dois titulares dos times que estão na final da Liga dos Campeões. Mas o Wesley também tá bem na Roma. Mas, cara, eu olho para essa linha defensiva, olho para esse meio de campo, com Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo. Danilo tá bem, mas o Fabinho já tá há um tempo já, né? Outro que é um jogador que não passou muitos anos em Xerém, mas também passou em Xerém, que foi o Fabinho, e Paquetá. Olha para esse meio de campo assim e a gente enxerga com a maior clareza possível e talvez seja o maior impacto, porque a gente está falando de Copa do Mundo, e não tem, basicamente, o único cara que dá para dizer que é um meia armador, que chega mais próximo disso da função, é o Paquetá. É o único. O resto, simplesmente não tem. Abdicaram de formar o que a gente sempre formou muito bem, jogadores, craques, meias, camisas 10, sempre foi a nossa marca, né? Enquanto Brasil, enquanto seleção brasileira. Fomos para copiar a Europa, para formar ali jogadores que no mercado vão valer talvez mais dinheiro. E aí enchemos o nosso país de pontinhas, burros e medianos e alguns jogadores muito comuns. É claro que os melhores não estão aqui, estão no futebol europeu. E por isso essa quantidade de atacantes e poucos meias. Endrick, Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Luiz Henrique, mais um moleque de Xerém aí, Matheus Cunha, Neymar convocado, que já era esperado pelo contexto, já imaginava que fosse acontecer, e evidentemente era o centro de todos os debates ali, Rafinha, Ryan e Vini Júnior. Leva dois moleques, Ryan e o Endrick, que é um cara que tem muita personalidade, e ficou de fora João Pedro, né? Fica de fora o João Pedro, que podia ser mais um moleque de Xerém. Dentro desta convocação, acabou sobrando o João Pedro para a entrada do Neymar e também dos garotos, né? Não necessariamente para a entrada do Neymar. Do meio para trás, esse meio de campo de uma forma pensando em criatividade, porque tem bons jogadores. O Bruno Guimarães é capitão hoje do Newcastle, o Casemiro é um grande atleta, sem dúvida alguma, mas, cara, essa linha defensiva, esse meio de campo, eu olho para isso, é difícil acreditar realmente que a seleção brasileira vai disputar uma Copa do Mundo sem, por exemplo, hoje o Thiago Silva. É um absurdo você ter uma defesa que tem Danilo e que tem Léo Pereira e não tem Thiago Silva, cara. E assim, esquece o que aconteceu com o Thiago Silva aqui no Fluminense, então, não vou nem entrar nesse mérito. Mas para mim é inconcebível, é um negócio absolutamente inacreditável
uma parada dessa. Eu não sei o que pode explicar. Aliás, eu até sei o que pode explicar, e creio que muita gente vai pensar do mesmo jeito, né? O Everton tá na seleção e o Fábio não está. O Everton convocado novamente e o Fábio não está nessa lista final como terceiro goleiro. A gente sabia que ele não estaria de qualquer jeito. E levando em consideração que eles poderiam chamar alguns frangueiros aí, eu até prefiro o Everton, tá? Eu até prefiro o Everton. Mas enfim, muitos nomes, toda a discussão girou ali em torno do Neymar, mas muitos nomes aí que, pra mim, são aberrações dentro de uma lista quando a gente tá falando da maior seleção do mundo, da seleção brasileira para disputar uma Copa do Mundo. A ausência de alguns chama a atenção, mas também não surpreende. É isso, dando só essa canetada aí em relação à seleção brasileira, porque obviamente foi o tema de maior apelo hoje ao longo do dia, essa convocação do Carlo Ancelotti. Vamos ver o que vai acontecer nessa Copa do Mundo. Estou bastante curioso para ver como é que o Neymar vai se encaixar, não sendo o protagonista absoluto da equipe. E mesmo não sendo titular, em tese, né? Continuar sendo um protagonista. E ainda em clima de Copa, vai na Golcase porque tem muito mais. Chegaram outros produtos especiais para a Copa do Mundo da CBF. Muito mais copos térmicos, garrafas térmicas, edição especial Copa do Mundo 2026. Tem muita coisa maneira na Golcase. E desconto em dobro, usando o cupom JORNADA, hein? Desconto em dobro, utilizando o cupom JORNADA. Vai lá, cada produto tem um desconto. Então corre lá para você aproveitar essa linha super especial e maneira que a Golcase tá lançando. Dá para você personalizar, dá para você colocar do seu jeito, escolher a cor. Essa linha da camisa azul, para mim foi mais legal, foi o que eu mais curti, achei muito maneiro, mas também tem preto, tem taça para você que quer tomar um drink, também tem, agora tem essa azul e preta aqui que antes não tinha. Enfim, tem muita coisa maneira lá, tá? Vai na Golcase, utiliza esse link aqui e também o cupom JORNADA. Produtos licenciados, oficiais da CBF, com a qualidade e o melhor preço que é da Golcase, pagando ainda mais barato com o cupom com desconto em dobro aqui no Jornada. Cupom JORNADA para você tirar onda também nessa Copa do Mundo. Vem com a gente, clica aí no link, você não vai se arrepender e vai com certeza fazer bonito também nesta Copa do Mundo, tá? Vai lá, o link tá aqui embaixo, aproveita aí, cupom JORNADA. Enfim, mas falando de Fluminense, a gente vai para esse jogo contra o Bolívar com uma expectativa muito alta e sem Luiz Zubeldia à beira do gramado, porque Zubeldia está suspenso, levou cartão amarelo no último jogo, não estará à beira do campo. Eu não acho isso bom, eu não acho isso positivo para o time, mas, por outro lado, está se criando um cenário, uma atmosfera totalmente favorável para a gente alcançar esse objetivo, que é construir essa vitória por 3 gols de diferença, de preferência, para não depender do resultado, aliás, de outro resultado, ou de ter que fazer mais gols que o Bolívar na última rodada, enfim, enfrentando ali o Laguaira. Eu estou muito esperançoso, acho que esse público já tem mais de 57 mil pessoas confirmadas, inclusive o Fluminense já informou que aquele espaço embaixo da torcida visitante no setor norte, que normalmente fica fechado, o Fluminense conseguiu a liberação, já está vendendo ingresso para ali, então a gente vai ter um Maracanã abarrotado em clima de Copa do Mundo, já que a gente está falando de Copa do Mundo, né? Noite de Copa, noite de Libertadores, e eu tenho certeza que quando isso acontece, amigo, é muito difícil segurar o Fluminense e o Bolívar vai sentir essa pressão. Então eu estou muito confiante que o time vai entrar amanhã para dar a vida, para dar o máximo, para fazer o que tem que fazer em campo e a torcida, evidentemente, vai responder fora dele. Em relação à escalação, salvo alguma mudança de última hora por necessidade, é o time titular que vem jogando. Não acho que o Zubeldia vai mexer. A gente vai tentar apurar mais detalhes até o nosso pré-jogo amanhã às 6 da manhã aqui no canal do Lessa, mas deve ser basicamente a equipe que vem jogando nos últimos jogos ali com só o Ignacio James, que é sempre uma dúvida, né? Aí é aquela velha história que a gente vem falando, não tem titular aí, tem o menos pior, ele vai escolher o menos pior para colocar amanhã, com Guga, com Arana, com Freitas, Nonato, Hércules e Acosta. Não acho que ele vai mexer nesse meio, principalmente porque o Fluminense precisa fazer gols, então é uma escalação, um meio de campo um pouco mais ofensivo, com características mais ofensivas, e o ataque Savarino, Canóbio, John Kennedy também acho que não vai ter mudança. Mas, enfim, a gente vai debater tudo isso no nosso pré-jogo de amanhã. O Zubeldia, vale destacar, está com muita moral. Hoje o GE
inclusive publicou uma matéria falando sobre isso, de bastidores, algumas coisas que eu já tinha escutado também. O trabalho do Zubeldia, ele é muito elogiado no Fluminense desde quando ele chegou, sempre foi muito elogiado pelo dia a dia, pela carga de treino, pela intensidade, pela cobrança, pelo trabalho mesmo, né? Ele é visto como um profissional muito trabalhador e é um cara que escuta também o jogador. Então, essa fase ruim e negativa pela qual o Fluminense passou, essas oscilações, isso não abalou a confiança da diretoria no trabalho dele. Mas é claro que a campanha na Libertadores ela tem um peso, e se o Fluminense não conseguir alcançar o seu objetivo, evidentemente que isso vai afetar, de alguma forma, ali, o dia a dia. Não sei se é a ponto da diretoria mudar a visão que tem sobre o Zubeldia, mas hoje ele, a comissão técnica, todos são muito bem avaliados e estão e seguem com moral com a diretoria do Fluminense. Vencer amanhã, conquistar essa vaga nas oitavas de final, é um ponto fundamental para estancar qualquer tipo de debate em relação à continuidade do trabalho dele, até porque, tirando o Libertadores, essa campanha é ruim, o Fluminense é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e está nas oitavas da Copa do Brasil. Então, por isso, esse é um jogo tão crucial, tão importante. Eu imagino que o Zubeldia não vai nem dormir hoje, porque não estará amanhã à beira do gramado. Mas foi isso que aconteceu, não tem muito o que fazer. E agora, enfim, o time vai ser comandado pelo auxiliar dele, o Grueso, que já comandou a equipe em outras situações e mais uma vez estará à beira do gramado amanhã para conduzir o trabalho. O Zubeldia vai ter que ficar apenas na torcida e nas orientações também, que a gente sabe que acontece. E olha, para a gente fechar aqui, me chamou a atenção porque na zona mista do Botafogo, o Barbosa deu entrevista por lá, falando sobre por que ele vai para o Palmeiras, por que não ficou no Botafogo, e citou o exemplo do Savarino. Ele disse que ele mesmo aconselhou o Savarino a sair. Ou seja, o Barbosa tem um papel muito importante para o Savarino hoje estar no Fluminense. Então a gente tem que agradecer também ao Barbosa. Vamos ver o que ele disse. Eu falei com o Savarino quando ele não estava sendo valorizado pelo clube, que ele tinha que sair, porque a realidade é que não. Eu sinto que sempre trabalhei demais para ser valorizado. Então eu falei mesmo com o Savarino e falei com ele, e minhas palavras para ele foram: se você não está sendo valorizado aqui, tem que sair. Porque se não é agora, é dentro de uma semana para outro clube. E ele escolheu não, tiraram ele, né? E ele foi para o Fluminense. Então, como eu posso falar uma coisa para ele, que é meu amigo, e eu fazer o contrário? Não tem como. Então, quando eu não me senti valorizado, eu falei, tá, então, perfeito. Então, eu falei, tinha que decidir se ir para um ou ir para outro. Lógico que Palmeiras, e não quero falar agora, melhor não vou falar agora de Palmeiras, porque eu respeito o Botafogo e ainda tenho mais 2 jogos pela frente. Então tudo que seja de Palmeiras vou falar quando esteja lá, quando seja a minha apresentação lá. Agora acho que no momento, mas sim explicar para todo mundo minha saída, porque sempre respeitei e sempre. Aí, Barbosa falando que aconselhou o Savarino a sair. É impressionante que ele teve ainda o nome gritado para a torcida do Botafogo, mesmo já estando no Palmeiras. É um negócio, né, tanto quanto bizarro essa situação. E eu estou bastante curioso para ver o que vai ser do Botafogo nessa janela de transferência e qual time o Botafogo vai ter no segundo semestre. Eu acho que teremos entretenimento aí depois da volta da Copa do Mundo, porque a debandada vai ser grande. E mesmo falando isso tudo, mesmo aconselhando o Savarino a ir embora, ele tá lá, vai seguir jogando até a parada para a Copa do Mundo. Enfim, cada um com seus problemas. E que bom que o Savarino hoje está vestindo a camisa do Fluminense. A gente fica por aqui, deixa o seu like, se não, por favor, se inscreva no canal, seu comentário é sempre muito bem-vindo. Tamo junto, a gente volta com mais informações assim que possível. E claro, o nosso pré-jogo aqui no canal do Lé, às 6 da manhã, conto com vocês.